manchete aí, Tiagão, falando agora de Rússia. A Rússia que também faz parte do BRICS, né? Foi o único país dos atuais países do BRICS que não levou o seu presidente lá para a África do Sul para a cúpula, por conta daquele receio do Putin ser preso. E aí o Putin falou, a gente noticiou ontem, né, a queda do avião em que o líder do grupo Wagner, daquele grupo paramilitar, estava, e aí possivelmente morreu, o Prigozhin. O Putin quebrou o silêncio. A gente noticiou ontem, né, que a Rússia estava em silêncio, não tinha se manifestado oficialmente sobre uma morte considerada suspeita. E aí o Putin se pronunciou, a Rússia negou ter ordenado a queda do avião do Prigozhin, e a gente vai mostrar para vocês essas declarações agora na sequência aqui. Coloca uma manchete da CNN. Putin elogia Prigozhin e expressa sinceras condolências por mortos em queda de avião. A fala do Putin foi de que o Prigozhin é um empresário talentoso e elogiou o grupo Wagner em si, que tinha outros membros ali naquele avião que caiu. Se os funcionários do grupo Wagner estavam lá, e os dados preliminares indicam que sim, gostaria de observar que essas pessoas deram uma contribuição significativa para a nossa causa comum de combate ao regime neonazista na Ucrânia. Lembramos disso, sabemos disso e não esqueceremos, disse o Putin, aí quase que fazendo uma homenagem ao grupo Wagner depois da queda desse avião, o grupo Wagner que ajudou o exército russo na invasão à Ucrânia, né, no ano passado. Só que na prática, por mais que ele tenha elogiado o próprio Prigozhin, o grupo Wagner, na prática segue uma visão aí em quase todo mundo de que a Rússia vai aumentando, na verdade, aquela lista que a gente mostrou no programa de ontem, de mortes suspeitas, né, de opositores ao Putin, ao atual governo russo. Essa manchete, esse texto esse é um artigo do Economist, está publicado no Estadão, né? Representa muito bem isso. Morte de Prigozhin, chefe do grupo Wagner, consolida poder de Putin e Rússia vira Estado mafioso. Então acaba que essa é a visão do mundo ocidental, se a gente faz essa divisão, se a gente pode fazer. E não é nem eu que faço, é o próprio Putin. O mundo ocidental segue vendo a Rússia cada vez mais com esse olhar, de ser um país que, uma lista infinita aí de morte suspeita, aquela parada que a gente falou ontem, um monte de opositor oficialmente morreu porque caiu da janela, caiu da escada, foi envenenado, não sei, caiu do avião agora. Umas mortes meio bizarras aí em se tratando de uma lista de pessoas claramente contrárias ao Putin, né? Levanta-se suspeita em relação a isso. E aí, o Kremlin, em nome do governo russo, né, não é uma fala do Putin, mas é um porta-voz do governo russo, falou ontem negando, lógico, ciente da repercussão toda que o caso dessa queda de avião está tendo, o porta-voz então da Rússia, o Kremlin, disse que é mentira que o governo russo tenha ordenado aí a morte do Prigozhin. Disse, é uma mentira absoluta, tem que abordar essa problemática do acidente aéreo com base nos fatos. Há muita especulação em respeito a esse acidente de avião e da trágica morte, e já sabemos em que sentido se especula no Ocidente. Então a própria Rússia levantando essa questão do Ocidente contra a Rússia, cheira muito a Guerra Fria, né? Parece que a gente está voltando no tempo aí, papo de Guerra Fria mesmo.